Agora é hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. A gente tá falando do Alisson aqui, cara, porque tem o Alisson, um atleta aqui do Grêmio, né? Que já jogou no Cruzeiro, inclusive, veio aí do Cruzeiro. E o Felipão tava falando que, né, é um jogador tático, não sei o que e tal. E a gente tava fazendo essa brincadeira com o Alisson e o Alisson, né, que é o teu nome, enfim. Sabe tu é menos tático que ele, né? Sabe por que o Alisson, atacante aí do Grêmio, veio ao mundo? Pra fazer gol no América. Esse filho da mãe, quando jogava no Cruzeiro, não tinha um jogo contra o América. Inclusive, tô torcendo pra que ele não jogue amanhã. Porque não tinha um jogo em que ele não fazia gol na América. Utilidade do Alisson, hein? Vamos colocar o Alisson no time aí pra fazer um golzinho na América, pelo menos. Mas tu sabe qual é que é o problema? Eduardo Andreotti. César, professor e o nosso... Aliás, muito bem-vindo aí, o Alisson. Obrigado pela tua presença aí, tu que nos atendeu tão bem. O problema do Alisson fazer um gol amanhã... É que dele fica no time. Exatamente. Aí que tá. Vai ficar cara essa comanda mais pra frente. Aí que tá. Nós tivemos esse problema aqui com o Ribamar. Ribamar nunca entrava e quando entrava eu rezava pra ele não fazer gol. Mas aí ele fez e aí virou titular. Agora machucou. Ele fez contra o Inter, né? Fez e, cara, já entrando aí no assunto do América, como que o América encara o Grêmio aí... por incrível que pareça, eu tô brincando, mas a ausência do Ribamar, a gente vive uma fase aqui tão ruim de ataque, o ataque do América é tão inoperante, que a ausência do Ribamar, sim, tá fazendo falta. O Ribamar machucou e a gente não consegue ter nenhum centroavante, pelo menos com as características dele, para incomodar ali os zagueiros, jogar mais lá dentro. E agora chegou aí um reforço para o América, que é o Krigor, chegou essa semana, já tá regularizado, e a nossa situação em termos de ataque, ela é tão ruim que eu não duvido dele ser escalado como titular contra o Grêmio, não. Vem cá, mas o Krigor largou da... Exaltação. Não tenho culpa. César, o Alisson me diz uma coisa. Entendeu uma coisa que eu não entendi, porque o América vinha bem, né? Foi vice da Série B, né? A Chape faz gol no finalzinho. No último minuto, gol da Chape de pênalti, mas do enfim, Anselmo Ramon. Perdeu o título ali no último lance. Nome de ator de novela mexicana. Vai pro Campeonato Mineiro e tem 2 empates com o Super Galo e tal. Ainda teve um lance polêmico, né? E eu gostei do América, hein? Eu vi aquilo lá. Foi um erro bem grande. E daí, do nada, começa a se desmantelar e sai o Lisca. O que aconteceu nesse meio termo aí de final do Campeonato Brasileiro até a demissão do Lisca aí, que acarretou nessa troca e nessa queda enorme que tá tendo o América? Pois é, e esse é talvez o problema crônico em termos de planejamento do América, Edu, porque o América chegou num patamar agora em que ele é grande demais para a Série B, então normalmente o América sobe com facilidade na Série B, ano passado foi prova disso, mas quando chega na Série A é um nível de competição que o América ainda não consegue se encontrar. Então sempre acontece isso, a gente sobe com muita facilidade, mas costuma cair também com muita facilidade. E o planejamento para esse ano também foi muito ruim. A América teve ano passado aquela fase brilhante na Copa do Brasil, né? Chegando na semifinal, por muito pouco não tirou o Palmeiras e foi para a final. E aí depois daquilo a gente ainda teve um final de Copa de Série B bom, chegando na última rodada aí, disputando com a Chapecoense. O Campeonato Mineiro já não começou tão bem, e aí o América se perdeu nos reforços. Hoje o América tem 15 contratações para esse ano, e 1 ou 2 conseguem pegar titularidade de vez em quando, mas a maioria, jogadores do banco, jogadores que já não fazem nem parte mais dos planos do treinador, e aí o Lisca também se perdeu muito por aquilo que ele normalmente se perde, que é pela boca, né? O Lisca aqui no América, ele teve talvez sua melhor fase recente como treinador, e ele também se aproveitou de uma herança muito boa, porque ele assumiu o América depois do Felipe Conceição, e o time era ajeitadinho, cara. O time era taticamente muito bem montado. Então o Lisca soube chegar, se aproveitar disso e nadou de braçada. Então ele fez um bom trabalho no América, mas para esse ano ele começou a dar declarações não muito boas, a atirar no próprio elenco de vez em quando, nas coletivas, e aí o clima já não fica tão bom. Ele também demorou demais para
colocar no banco alguns jogadores que não vinham rendendo, e aí a gente trocou para o Wagner Mancini. Com o Wagner Mancini, um início muito bom. O Wagner Mancini fez aquilo que o Lisca deveria ter feito e não teve coragem de fazer, que foi colocar, por exemplo, o Juninho e Alê, que são dois meio-campistas que não estavam rendendo. O Mancini já chegou colocando no banco, o Alê nunca mais jogou com o Mancini, e ele era titular absoluto com o Lisca e não rendia. Então, o Wagner Mancini, como ele deu esse choque aí no elenco, de competição interna, competitividade ali, luta pela posição de titular, o América rendeu muito bem nos primeiros jogos, mas nos últimos 3 o rendimento foi bem ruim. Hoje, se as expectativas aí de vocês com o Grêmio não são boas, do nosso lado aqui também, ninguém está muito confiante não. O professor, só um recado, Claro, tá claro. praticamente 500 pessoas aqui com a gente, cara, e eu peço pra galera fortalecer aí no like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá? Eu tô com uma dificuldade aqui, porque tu sabe, né, professor, quando a gente tem convidado, eu não consigo ficar trocando aqui toda hora no nosso OBS aqui, né? Então eu peço pra que a galera fortaleça aí no like, e eu tô vendo aqui com um pouquinho de atraso, um pouquinho de delay aqui, os likes de vocês, tá, gurizada? Mas isso ajuda bastante o nosso trabalho, então dá aquela fortalecida no like aí. E professor, antes de já te passar a bola, fica aí de olho nos comentários, se Isso tiver que eu ia alguma coisa dizer. relevante, Perfeito. já taca a ficha. Isso, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat também, alguma pergunta específica pro Alisson, pode colocar que eu vou selecionando aqui e vou mandando também. Mas Alisson, primeiramente gostaria de te agradecer por participar aqui conosco, dizer que é realmente muito legal estar conversando contigo. E aí a minha dúvida, tenho muitas dúvidas, na verdade, muitas curiosidades sobre o time do América, sobre algumas peças especificamente. Tenho curiosidade sobre o Lisca, mas eu queria saber especificamente sobre o Ademir, cara. Qual é a avaliação que vocês têm sobre o atacante Ademir? Por quê? Porque me parece que ele é a principal arma do time do América e porque ele foi sondado de leve no time do Grêmio também entre as temporadas. Mas foi uma sondagem que eu acho que não foi muito adiante e tudo mais. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre como é que vocês veem esse jogador especificamente. Aliás, eram os 3 melhores do América que estavam para sair no início do ano, né? E acabou saindo o Messias, aí era o Exatamente. Ademir e o outro que eu não me lembro. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Bom Zé volante, Ricardo. que segue bom no volante. elenco, né? Isso aí, eram os 3 Isso. grandes nomes do América. Né? Perfeito. Eu queria saber sobre especificamente, mas podemos falar sobre esses nomes também, o próprio Zé Ricardo e tudo mais, mas eu tenho muita curiosidade sobre o Ademir, cara. Sim, para vocês terem uma ideia como que a coisa muda de uma temporada para outra, agora a gente não tem mais o Messias, o Zé Ricardo agora está na reserva com o Wagner Mancini e o Ademir não vem jogando, mas aí por questão de contusão. O Ademir voltou a treinar nessa semana, pode ser a surpresa contra o Grêmio, e eu espero que seja, talvez ali esteja uma das poucas esperanças nossas para que esse ataque passe a funcionar, sabe? Porque hoje está terrível. Sobre o Ademir, o que acontece? O Ademir veio para o América já tem uns 3 anos. E ele atuou antes num clube aqui do interior que chama Patrocinense, que é um clube pequeno do interior, para vocês terem uma ideia. Então, mas ele jogou muito numa partida entre Patrocinense e América. E o América tem essa mania, não sei se o Grêmio tem, se o jogador jogar bem contra o América contrata. Às vezes foi a Agora única menos. partida boa. Teve uma época que Às o Grêmio vezes foi foi a atrás única. do Paulo Ramos e do Pedro Júnior, Por causa Que de uma tinha- partida do Vila do Nova. Vila Nova, exatamente. Pois é. Então, às vezes, é a única partida boa que o cara fez na vida. Mas se ele der sorte dessa partida ser contra o América, ele tá contratado. Acho que ali no vestiário os caras já vão lá e contratam. Então a gente já se deu muito mal com essa história, mas o Ademir é um exemplo bom. Que o América contratou, só que a trajetória do Ademir no América, ela é muito irregular. Porque no primeiro ano ele mostrou serviço, ele é um jogador muito rápido, ele é muito habilidoso, mas ele toma, na minha visão, decisões muito ruins. Na hora de finalizar, na hora de fazer o último passe, ele costuma se embananar. E aí ele teve uma primeira temporada ok, na segunda temporada ele foi muito mal, teve momentos aqui no América em que o Ademir nem no banco de reservas frequentava. E na última temporada, ele teve uma temporada mágica. E eu tenho muito receio com jogadores assim, que não tem regularidade, sabe? Então, pode ser um processo de amadurecimento, né? Pode ser que ele está chegando na maturidade do seu futebol, mas eu ainda vejo ele como um cara muito irregular. Tanto que nesse ano, ele teve agora esse problema de contusão, ele teve também um problema ali
se ia sair, se não ia. Teve uma proposta formal do Palmeiras, interesse de vários outros clubes. Teve um episódio até que o Ademir estava concentrado e se recusou a ir para o jogo na Copa do Brasil, para não jogar pela Copa do Brasil e ainda poder jogar por outro time, né? Então teve esse episódio de indisciplina, e aí o clima dele com a torcida não é nada bom por causa disso, ele se recusou a entrar em campo. Então, esse está sendo um ano muito conturbado. A temporada passada foi realmente mágica, mas você falou aí, professor, sobre os 3. Ao fim da temporada passada, realmente o América teve muitas sondagens e algumas propostas pelos 3. Se eu sou dirigente, por exemplo, de um time do patamar do Grêmio, o Ademir dos 3 seria o último que eu iria. Para mim, o Messias é um jogador muito mais preparado para ser útil em um time da relevância do Grêmio. O Zé Ricardo também é um jogador mais preparado. E o Ademir é um risco maior, porque ele é muito irregular. Como é importante a gente ter essa visão do cara que conhece mais ali. E também, professor, né? até me surpreendeu, cara, quando ele falou da questão do Zé Ricardo, porque, óbvio, a gente vê o América mais distante, né, o Alisson? E da final do Mineiro, por exemplo, que eu acompanhei alguns jogos do América e tal, o Zé Ricardo, ele sempre me pareceu ser um bom jogador, cara, e aí me surpreendeu essa questão de ele não estar mais sendo titular, né? Mas ele tá no banco por cagada do Mancini. Isso aí não é porque ele tá mal, não. O que o Mancini fez? É bruxismo? O time com o Lisca tava realmente assim. O Lisca, deve estar acontecendo isso com o Grêmio. O Grêmio chegou agora, o Filipão, com certeza ele teve que fazer mudanças, porque a coisa não estava funcionando. Quando chega um treinador novo, normalmente é porque, se o anterior foi demitido, é porque a coisa não estava funcionando. Mudanças precisam acontecer. E o Wagner Mancini, o que ele fez? Ele mudou tudo que não estava funcionando, mas mudou também tudo que estava funcionando. Ele mudou quase que o time inteiro. E nessa aí o Zé Ricardo também foi para o banco, mas na minha visão é questão de tempo. O Zé Ricardo tem futebol para ser titular desse time com toda certeza. Dos volantes aí do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo é um bom volante. E o Martinelli, que eu sempre lembro do Fluminense, que eu falo pro Edu. Já é a terceira vez que eu falo pro Edu e sempre vou lembrar desse nome porque me pareceu ser um grande jogador também. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Da 1h30 até as 2h30 da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali.